21h07 em Fortaleza. 9h07, horário de Brasília. 20 de janeiro de 2023. Eu sou o evangelista Johnson e uma grata satisfação pela oportunidade que Deus me dá mais uma vez de estar aqui para anunciar sua preciosa palavra, sua genuína palavra, palavra que é única, que foi, é e sempre será a verdade. De novo, foi, é e sempre será a verdade. Única, unitária. Não há outro, não há outra. Então eu sou feliz por cada momento que Deus me dá em seu Filho Jesus Cristo de poder anunciar o seu Evangelho, a sua palavra. Pena e eu lamento profundamente que nós brasileiros sejamos tão indolentes, preguiçosos, lenientes, acomodados, vil, quanto ao Evangelho, quanto à palavra de Deus. Somos religiosos, aprendemos a ser religiosos, infelizmente proselitistas. E o desejo do meu coração é que um dia o Evangelho, que é o projeto de Deus para o homem, o projeto de Deus para o planeta, essas gerações que estão vindo agora, essas crianças de 2, 5, 10 anos, e eu tenho muito sobrinho nessa idade, todos, sem exceção, no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, que é tão marcado, estigmatizado por idolatria, ídolos, imagem de escultura, o Deus do sexo, o Deus da cachaça, o Deus das novelas, o Deus da inércia, o Deus da preguiça, o Deus da acomodação, o Deus do eufemismo, o Deus da timidez, o Deus do forró, o Deus do axé, o Deus do samba, o Deus do carnaval, o Deus das novelas, o Deus da infidelidade. E vocês sabem quem é esse Deus? Quem é que difunde todas essas mazelas que tem durante décadas, anos, décadas, séculos, atrasado a nossa nação, o nosso país, que tem infernizado o continente chamado Brasil, porque isso aqui é um continente continental. O Deus da mentira, o Deus da corrupção, da prostituição, da promiscuidade, da luxúria, da degradação moral. E o que me motiva a vir aqui, abrir um canal no YouTube, vocês vão lá, acessa o canal, Renova Nordeste, 7RN, 7, por escrito, RN, R de Raimundo, N de Núbia. É que um dia isso possa mudar. Uma virada de mesa. Uma virada de mesa. E que esses deuses, porque eu falei aqui, eu ficaria até amanhã aqui falando nos deuses que têm corrompido essa nação.
Os deuses que têm corrompido o Nordeste, falar daqui da nossa sala, falar aqui do nosso quintal, do nosso terreiro. Mas a palavra de Deus liberta, o Evangelho liberta, porque não é um Deus com D minúsculo. Não é um Deus inoperante. E não está alienado com a transgressão, com a desobediência, com o pecado, e tampouco distanciado de Deus. Pelo contrário, associou e está à direita de Deus. Mártir Estevão, perseguido, afligido, atribulado, e levaram a ele a morte, ao martírio, apedrejado. Ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita. Cristo, que quer dizer ungido. Jesus de Jeová, G de Jeová, Sus de salva, é o hebraico, é isso. Então eu vejo o ungido de Deus à direita dele. Não é qualquer um. Não é qualquer Deus que os homens, por interesses pessoal, econômico, político, ideológico, criam, e tem muitos. E essa transformação só pode vir por meio dele. Nós estamos em uma condição miserável. Por si só já vivemos em uma condição miserável. Isso começou no Éden. Começou pela cronologia bíblica aproximadamente 6.000 anos atrás, quando Deus estabeleceu o homem na perfeição da divindade dele, algo extraordinário, espetacular, uma criação maravilhosa e milimetricamente perfeita, porque Deus faz as coisas milimetricamente perfeito. Uma vida abundante, extraordinária, bom de se viver. E eles estragaram tudo lá no Éden, mas estragaram mesmo. Deixaram o homem numa condição miserável, até hoje, miserável, na desobediência, na transgressão, no pecado. E nessa cronologia, nesses 6.000 anos, que a história mostra de caos, miséria, degradação, pobreza, desalento, desesperança, doenças, patologia, crises, conflitos, guerra, mazela. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, o seu tamanho favor, não nos abandonou. Mesmo diante dessa vida miserável que nós estamos vivendo, Ele não nos abandonou. Chama para uma conciliação com Ele. Mesmo diante das dificuldades, aflições e tribulações que nós vivemos, Ele chama para uma conciliação. Um dia alcançarmos esse projeto do Éden, essa vida perfeita, maravilhosa, gloriosa, extraordinária, espetacular.
tinham tudo. Absolutamente tudo. Inclusive, todo dia a presença de Deus na vida deles. Diz que à tarde Deus os visitava. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo de Deus. É o que Ele quer para o homem. Mas enquanto a perfeição não vem para uma minoria, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, isso não quer dizer que a porta não esteja aberta para todos. Eu falei da dificuldade que nós, brasileiros, que nós, nordestinos, temos de entender a palavra de Deus, de o servir. Mas a porta está aberta para todos. Creio plenamente no livre-arbítrio, como creio também na predestinação. Mas a porta está aberta para os dois, para o predestinado, que já tem um chamado, e para aquele que ouve a palavra de Deus. Não tem porta fechada. Eu sou a porta. Se entrar, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Uma analogia lá do pastor de ovelhas. Ele se propõe trazer providência para o homem. Vocês vão lá no canal Renova Nordeste, 7RN. Eu estive no interior do estado agora. Eu fiz uma matéria em Cascavel. Tem uma região lá próximo a Caponga, eu não lembro aqui o distrito, em que eu pude falar com um proprietário lá, um fazendeiro, em que ele instalou placas de energia solar. Placas de energia solar. E vocês vão lá e vocês vão ver a matéria curta, mas vocês vão ver lá a filmagem das placas, que é uma raridade ainda. Você vê um proprietário lá, é uma iniciativa privada, é uma raridade você ver isso aqui no Ceará e no Nordeste. Mas já deveria estar o Nordeste, o Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, já deveria estar coberto com placas de energia solar para baratear a energia. O sonho de sermos um produtor agrícola. Deus abrir as portas do céu, haver arrependimento, conversão, mudanças do homem. Deus abrir a porta dos céus, encher esses açudes, reservatório d'água, termos energia barata, máquinas elétricas, produção, sairmos desse estado de miséria que nós estamos vivendo. Duas misérias. A miséria que eu falei lá do Éden, quando o homem caiu, né, encurtou seus dias de vida para 70 anos, 80. E a miséria de termos um Nordeste sacrificado por seca, estiagem, degradação moral, idolatria e tudo mais que eu falei no início. Então eu tenho um sonho. Parafraseando Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho de voltar a ter reservatório d'água cheio, chover no Nordeste. Não essa coisinha que vem aí, que a FUNSEM, o Serviço Meteorológico do Governo, está anunciando. Não sabe, 60% acima da média, 40% abaixo da média, 50% na média. Migalhas. Hoje eu ouvi o Serviço Meteorológico do Governo divulgar que o inverno é isso. A FUNSEM é 60% acima da média, 40% abaixo da média, 50%. Ninguém entende. Eu vi uma propaganda, salvo engano, da Apiguana. É uma torneirinha. Fruto do pecado, fruto da desobediência, essa torneirinha. Reservatórios de água seco, açude seco, as bacias hidrográficas secas. E nós temos que acordar para isso. Então, como falou Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho de ver esses reservatórios de água cheios.
Eu tenho um sonho de ver máquinas elétricas, tratores, colheteiras, semeadoras, máquinas elétricas chegando da China, da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha. Energia solar, eólica, hídrica, não importa, barateada, produção, desenvolvimento, e não esse estado de miséria que nós estamos vivendo. Então, como falou Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho de ver essas máquinas aqui produzindo. Eu tenho um sonho de ver esses açudes cheios, inverno, e não essa torneirinha. Eu tenho um sonho de ver essas crianças estudando, apaixonadas pela produção, o agronegócio, ver o Nordeste tão desenvolvido como é Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Crianças convertidas, crianças inteligentes, com QI, o consciente de inteligência desenvolvido por Deus, ele é único, eu falei, o Evangelho, não tem outro que vá desenvolver o consciente, o intelectivo, a intelectualidade dessas crianças que estão aí na escola. O Ceará teve a iniciativa de fazer escolas bonitas. Você não vê isso no Maranhão, você não vê isso no Piauí, você não vê isso no Rio Grande do Norte. Eu ando o Nordeste todo. E os governadores daqui, nesses últimos 20, 30 anos, desenvolveram colégios bonitos, mas não basta os prédios bonitos. Não basta esses colégios com boas quadras, climatizadas, salas, e isso é bom, parabéns aos governantes daqui. Mas só Deus pode desenvolver o QI, o consciente de inteligência dessas crianças. Só Deus pode desenvolver o intelectivo, a intelectualidade dessas crianças para colocar a mão nessas máquinas. Para colocar a mão no setor agrícola, desenvolver, porque nós somos um país agrícola. Nós não temos Vale do Silício aqui. Nós não temos Zuckerberg, Dick Jameson da Amazon. Nós não temos da Microsoft. Nós não temos nada disso. Superar esse estado de miséria que nós estamos vivendo. Eu tenho um sonho. Ver o Nordeste coberto de placas solar. Catavento, energia eólica, energia solar, hídrica, quando tiver água, máquinas importadas, elétricas, açudes cheios, desenvolvimento. Não ver essas crianças de hoje, esses meninos que eu falei de 2, 5, 10 anos, daqui a 10, 15 anos, está na mesma miséria que nós estamos vivendo, dependendo de Bolsa Família e Fundo Rural. O Nordeste todinho, falo isso com toda a consciência, vem agora mesmo de parte do interior do estado. Provavelmente a próxima semana Rio Grande do Norte. Dependendo de Bolsa Família e Fundo Rural. A nação sangra, o país sangra pela desobediência. Sangra, estamos sangrando. Eu tenho um sonho. Os sonhos são de Deus. Horácio, professor de filosofia grego, 10 séculos AC, 1000 anos antes de Cristo, ele já dizia: os sonhos são de Deus. Mas não vejo outra forma se não for pela mensagem do Evangelho. Isso até porque não adianta trazer máquinas, cobrir o Nordeste com placa solar, cobrir o Nordeste com energia eólica, trazermos máquina elétrica. Eu não sei se você sabe, mas hoje você não precisa mais da terra para produzir alimento. O mundo inteiro está de olho no Brasil, porque é um país agrícola, do agronegócio. Hoje você precisa de água para produzir alimento. Você não precisa mais plantar na terra. Você planta na água e produz alimento. É o que os cientistas chamam de hidrofonia. Hidrofonia. A água produz alimento. Você coloca a semente na água, ela tem os nutrientes suficientes para produzir o grão.
o cereal, a fruta. Estão entrando nesse processo que Zuckerberg chama de metaverso. Máquinas, tratores, colhedeira, semeadoras, que arado, que não precisam mais do operador. Vai ficar no escritório operando essas máquinas, autônoma. E, bom, como disse o outro, eu posso ser um sonhador, mas eu não sou o único. Vão lá, 7RN, Renova Nordeste, e veja essas placas aqui em Cascavel. Uma matéria curta, mas vocês podem observar, ver. João, capítulo 10, Evangelista João, no capítulo 10, versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam. E o que era que ele dizia? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenho com abundância. Então eu não sou um sonhador. Posso ser, mas estou pautado em algo e fundamentado em algo que sim, de fato, de verdade, pode e deve acontecer. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância. Não vê essa geração que vem agora, estão aí, essas crianças, dependentes de esmola. E olha que somos um continente, uma nação grande, que não é o propósito de Deus que sejam dependentes de Bolsa Família e Fundo Rural, BPC, LOA, as esmolas que o governo dá. Lembrando que, como diz o filósofo, como diz o poeta, agradecer a Deus pelo pouco, porque sem Ele iria fazer muita falta. Agradecer. Mas não é o propósito de Deus. Não é o propósito do Filho de Deus. Dizem que o povo brasileiro espera por 3 coisas. Ridículo. Os pobres estão atrás de um LOA, de um BPC, de um Fundo Rural, de um Bolsa Família. A classe média dorme 3 dias numa fila pelo concurso público. O empreguismo. Os cabides de emprego. Ainda que seja por concurso, mas é um penduricai ou penduricalho, como você quer, do governo. Então o pobre busca um BPC, um Fundo Rural, corta um dedo, se for possível, corta atrás de um BPC. Uma mão
de um fundo rural, de um penduricalho de sair do governo. A classe média atrás de um concurso público e o rico atrás de dinheiro do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, do BNB. Ridículo! Ridículo, pois o governo não tem como suprir essas três classes. O paternalismo é ridículo. O assistencialismo é ridículo. O protecionismo é ridículo. Exceto o de João 10:10. Esse paternalismo é real. Proteção é real. A assistência dele é real. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. É o que eles estão atrás. Mas eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. De novo, João, anota aí, João 10:10. O evangelista João. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso cabe exclusivamente a Jesus Cristo. E temos que proclamar essa mensagem redentora. Pode agora não levar o homem ao Éden, a uma vida milimetricamente perfeita, como Deus o fez lá, e eles transgrediram, eles desobedeceram, foram infiéis. E as consequências estamos colhendo. Mas ele quer minimizar, trazer um refrigério, trazer um bálsamo para esse estado de calamidade que nós estamos vivendo. Eu tenho vida e vida com abundância. Vamos ouvir um maravilhoso louvor? Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Sarão preciosa, entre rima e beleza terá, no vale de sol.